eu sou a Nájila Cristiana, professora de arte, e vim aqui hoje trazer para vocês uma aula super interessante sobre os elementos da linguagem teatral. Bem, hoje nós vamos conhecer e analisar os elementos que constituem a linguagem teatral. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, quem aqui já foi a algum teatro, assistiu a alguma peça? Ou então já participou como um membro de alguma peça na escola? Gostaria que vocês lembrassem de alguma coisa, algum elemento que chamou sua atenção. Pode ser um cenário, pode ser uma cena, um personagem, algum figurino, qualquer coisa que tenha despertado o seu interesse. Quero trazer aqui uma breve explicação sobre o teatro. Bem, ele é uma manifestação artística e ele também pode ser o próprio lugar onde acontece a obra, onde a obra é representada. Nós temos também a origem do teatro, a sua utilização, de onde que ele veio. Bom, na Grécia Antiga, eles utilizavam para representar lendas sobre os seus deuses e sobre os seus heróis. Também era utilizado como forma de comemorar o deus Dionísio, que é o deus do vinho e das festanças. Mas então, agora vamos para o assunto principal. O que a gente precisa para fazer um bom teatro? Nós chamamos desses elementos de elementos teatrais. São tópicos que vão trazer para a gente o que a gente precisa para fazer uma peça. Vamos ver? Nós temos então o ator e a atriz. Por que ele é importante? Ele é encarregado de tirar a obra do papel e trazer ela em forma de cena, em forma de ação. Então ele transmite a narrativa ao público através da sua interpretação, através das suas ações, suas expressões e suas falas. Nós temos também o elemento figurino e maquiagem. Eles são vistos separadamente, mas aqui a professora trouxe junto para ajudar na concepção. Então nós temos o figurino e maquiagem. Eles são utilizados para compor o personagem. E como eles compõem o personagem? Através de vestimentas e da própria maquiagem. Então, por exemplo, aqui, se essa menininha aqui não estivesse com esse chapéu pontudo e com essa vassoura, nós íamos pensar que ela é uma bruxa? Olhando assim, não, né? Então, a gente pode ver como a vestimenta, o acessório, ele é importante para compor o personagem. Claro que às vezes no teatro, se ela usar uma voz mais aguda, mais estridente, a gente pode pensar que ela é uma bruxa. Mas com o figurino dá muito mais vida, vocês não acham? Nós também temos a maquiagem. Vamos supor que vocês vão fazer um papel de um senhor mais de idade. Então vocês vão ter que usar da maquiagem para ressaltar talvez a linha de expressão aqui, a linha que eles falam pé de galinha, né? Para ficar mais atrativo as pessoas olharem para você e pensem, esse é um idoso. Ou talvez você, numa cena, você sofreu um acidente, você machucou, bateu o joelho ou o olho, então a gente coloca um pouco mais de roxo ali. Tudo isso ajuda a compor a peça, dar vida à peça. Nós temos também o espaço cênico. O espaço cênico nada mais é do que o lugar onde acontece a atuação teatral. Aqui a professora colocou onde aconteciam os teatros antigamente, na Itália, mas a gente pode pensar em qualquer lugar, na escola, na quadra ou na sua casa, onde estiver acontecendo uma atuação teatral, a gente pode chamar de espaço cênico. Nós também vamos ver agora o elemento teatral, que é o cenário. O que é o cenário? Bom, o cenário é trazido por elementos que eles vão ambientar o espaço cênico. É através do cenário que a gente pode entender onde que acontece essa história e quando acontece essa história. Por exemplo, vocês querem encenar numa sala de aula. Então, o cenário ele tem que ter pelo menos um quadro, uma carteira, para dar
entender para o espectador da onde vocês estão falando. Então, por exemplo, aqui nós temos quais elementos que a gente pode dizer que é um cenário. A gente tem a árvore, a cabana, a fogueira, todos esses elementos nos dizem aonde estamos contando a nossa história. Por exemplo, aqui pode ser um acampamento. Conseguiram entender, então, a importância do cenário? Nós temos também um elemento muito importante, que é o texto dramático. O texto dramático, como já diz aqui, é um texto onde nele a gente vai poder encontrar as falas dos personagens, as descrições do ambiente, por exemplo, se passa numa floresta, se passa numa fazenda, as emoções que esse personagem está tendo e as ações que esse personagem ele realiza. É um texto onde tem, basicamente, a peça de teatro, só que como se fosse uma consulta para quem está fazendo esse teatro. Então, a professora trouxe aqui um exemplo da Maria Clara Machado, que a professora indica para vocês, procurem na biblioteca, porque as histórias dela são muito interessantes. Tem a Bruxinha que Era Boa, o Pluft e o Fantasminha, Camaleão e as Batatas Mágicas, todos são em formato de texto dramático. Então, se você tem interesse em fazer uma peça teatral, você pode procurar esse livro que lá vai ter esse texto que vai auxiliar você na produção. Bem, agora a professora trouxe um exemplo para a gente lembrar ali no texto dramático quais elementos que aparecem. Vou ler aqui com vocês. O Rato das Cebolinhas. O coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Então aqui a gente tem uma indicação da ação do personagem. O que ele vai fazer? Ele vai entrar assobiando alegremente. E também até mesmo a composição. O que ele vai estar carregando? Ele vai estar carregando um regador, um ancinho. Então aqui a gente já pode ver um elemento do texto dramático. Agora a gente vai ver a fala do personagem. Coronel. Roubaram! Socorro, socorro! Roubaram o pé de cebolinha do Coronel Felício. Roubaram! Pausa. Vocês viram que eu não falei pausa. Eu fiz a pausa. Então, é uma indicação para o ator. Então, esses elementos, na hora que está acontecendo o teatro, os espectadores estão vendo de outra forma. Mas os atores, quem está na produção, ela viu de outra. Então, aqui, vou passar um pouco para a gente se adiantando. Ouve-se o latido, em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Então, a gente não vai saber isso. Vai ser tudo pela expressão do personagem. Ouve-se um latido. E contém o latido. Au, au, au. Coronel. Gaspar, quem roubou o meu pé de cebolinha? O Gaspar, que não fala porque ele é um cachorro, mas olha aqui, ele usa expressão humana para nos dizer. Então aqui, quando o coronel pergunta, foi você quem comeu a minha cebolinha? O Gaspar vai latir que não. Como assim ele vai latir que não? Ele vai latir e sinalizando que não. Au! Entender? Como acontece? Como está escrito aqui e como a gente consegue passar para o teatro, passar para uma cena? Agora a professora quer ver vocês colocando a mão na massa. Quero ver vocês produzindo uma cena muito legal. Quero que vocês se dividam em um grupo de 4 pessoas e criem uma cena. Pode ser um ambiente que vocês estão acostumados ou pode ser um ambiente fictício, que fique na liberdade. Mas, quero que preste atenção, vocês precisam utilizar os elementos que a gente viu hoje. Quais são esses elementos? Vamos se lembrar? A atriz e o ator, o texto dramático, o espaço cênico, o cenário, o figurino e maquiagem. Então, prestem atenção, utilizem esses elementos, que na próxima aula a professora quer ver o que vocês produzirem. E qualquer coisa, a professora está aqui para qualquer dúvida. Muito obrigada!